Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje eu vou falar sobre um seguinte tema muito citado, muito explicado, muito explanado nas redes sociais, nas pregações, nas ministrações, nos sermões, nos livros, por que não se dizer, na literatura. Vou falar sobre profecia. E vou começar com um tema aqui. A profecia não é do profeta. Exatamente. A profecia não é do profeta. Quem profetiza é o profeta, mas ele profetiza algo que não é dele. Vamos provar isso na Bíblia e vamos discorrer sobre um assunto muito importante, sobre profecia. Primeiro eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 2 Pedro, capítulo número 1, e vamos ler o versículo 20 e 21, que vai dizer o seguinte: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontades de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso só, nós já devemos ter a consciência, dentro da Bíblia Sagrada, por esses dois versículos que eu li, que a profecia não é montada aos caprichos daquele que vai receber aquela profecia e nem ao benefício posterior para aquele que está profetizando. Mas não, isso é dado exclusivamente vindo da parte de Deus. A mente humana, que é iluminada, recebe o esclarecimento daquela profecia e vai a ministrar a quem é de direito, por direção exclusiva de Deus. Vamos ler também em 2 Crônicas, capítulo 18, falar de um homem chamado Micaías. Micaías foi um profeta que aparece aqui. Em alguns versículos você vai ver que esse homem ele tinha compromisso com a profecia. 2 Crônicas 18, versículo 6, 7, vamos ler, que diz o seguinte: Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, ó o porém aí. Porém, vamos lá o porém. Há sim um nome que devemos consultar o Senhor através dele. Porém, todavia, por tais, em face do exposto, eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim, rei. Então, versículo 12 vai dizer o seguinte: o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou dizendo: Eis que as palavras dos profetas, ele já foi falando, a palavra dos profetas é uma só, hein? E são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como um deles. E fala o que é bom. Olha, já foi dar um toque para Micaías, ó. O rei mandou te chamar. Mas, lembra-se que os outros profetas que profetizaram falaram só coisas boas. Aí você que sabe, seja como um deles. Versículo 13 vai dizer o seguinte: Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Aí ele já coloca um preposto, um pretexto para aqueles que vão ouvir ele e para aquele que foi buscar ele. Disse o Senhor: E vive o Senhor, que o que ele me disser, isso falarei. Se quiser me levar, leva. Mas isso que Deus me disser, isso falarei. Versículo número 16 vai dizer o seguinte: Então disse ele, a profecia desceu na mente do profeta e disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu
que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Olha só que coisa terrível. Aí o versículo 21 vai dizer o seguinte: e ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. E sai e faz-o assim. Versículo 23. Então Zedequias, filho de Kenana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Assim, versículo 26 vai dizer o seguinte, o 27. E direis, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Aí Micaías já estava com o queixo tudo dolorido, já estava com seu corpo dolorido também, porque tinha batido no profeta, tinha espancado o homem de Deus, que tinha profetizado o que Deus mandou. E eles falaram assim: mete esse homem na prisão, porque assim que depois que eu volte em paz, aí eu dou um jeito nele. Aí Micaías, todo dolorido, todo arrebentado já, deveria até ter ficado quieto, né? Para muitas pessoas, ter ficado quieto na sua, não tinha falado nada. Ele falou assim: mesmo com o meu corpo dolorido, eu acho que ele pensou assim: mesmo com o meu corpo dolorido, eu vou falar outra profecia. Olha o que Micaías disse. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povo, todos. Disse Micaías: todo o seu corpo está estarrecido já pelos apetrechos que tinha acontecido com ele, através da surra que ele levou, o seu queixo, tudo. Ele falou assim: então falou, pela sua boca e pelos seus falsos profetas, mas assim diz o Senhor: se você voltar em paz, não foi Deus que falou. E ainda falou assim: tá ouvindo aí, povo? Tá ouvindo aí vocês todos que estão aqui? Todo o povo que está ouvindo aqui? Se ele voltar em paz, não foi Deus quem falou. Aí, no versículo 29, olha só o que Acabe falou. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Acabe saiu todo disfarçado, né? E entrou na peleja. Que coisa terrível. Versículo 33 disse: então um homem, na sua simplicidade, um homem qualquer, amou o seu arco e feriu o rei entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos silos até a tarde. E versículo 34, e morreu ao tempo do sol, ao tempo do pôr do sol. Por quê? Porque a profecia não é de particularidade do coração do profeta, e nem para acariciar e para melhorar e para ser bom para aquele que vai receber. Mas que seja palavra de juízo, que seja palavra de bênção, que seja de palavra de correção, que seja de palavra de instrução, que seja de palavra de ensino. A palavra e a profecia, ela é de particular de Deus. E Micaías aqui, ele foi e é como muitos profetas que existem com certeza até os dias de hoje, que não procura a palavra conforme o seu bel prazer, mas procura a palavra que Deus fala realmente. Por quê? Porque dura coisa é o ser humano acreditar em uma palavra que às vezes ele acha que é de Deus, ele pensa que é de Deus, mas não é de Deus. E ele entra num barco furado. Depois que está num barco furado, aí ele vai clamar o socorro de Deus. Mas Deus lá atrás já havia lhe alertado, lhe falado. Se ele tivesse ouvido a voz dos seus profetas, não tinha acontecido aquilo que está acontecendo com ele, com o barco todo furado. É isso que acontece com aqueles que não ouvem a palavra e a voz de Deus e querem ouvir só aquilo que é ao seu bel prazer. Por isso, meu amigo, eu lhe dou um conselho e eu falo sempre isso. Por mais que a palavra seja dura,
Você tem que ter algo que todos os homens de Deus aqui na terra, todos os grandes homens de Deus tinham e tiveram. Billy Graham tinha, Spurgeon tinha, John Wesley tinha. Todos os homens, eles tinham esse dom. Eles tinham, os homens, grandes homens aqui que fizeram coisas extraordinárias, usando o poder sobrenatural de Deus, eles tinham algo que nós devemos buscar: o discernimento. Temos que ter o discernimento para saber se é de Deus ou não é de Deus. Se você não tem esse dom de discernimento, é bom que se cale. Por quê? Porque poderá fazer juízo e, às vezes, o seu juízo não é aquilo que Deus está dizendo. Pode ser que seja de Deus, mas você não tem o dom de discernimento, você vai se enganar. E pode ser que não seja de Deus e você também pode se enganar. Então, busque a Deus, esse dom que todos os grandes homens de Deus que pisaram aqui na terra tinham. Eles tiveram o dom de discernimento, saber se era de Deus ou se não era de Deus. Mas se falando de profecia, vamos lá, 1 Reis capítulo 21, olha esse outro grande homem de Deus que pisou aqui na terra. 1 Reis capítulo 21, eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada, você também deve manusear a sua na sua casa, ser familiarizado com as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque aqui está o segredo da morte e da vida. Aqui está o segredo para nós irmos para o céu. Aqui está o segredo para nós alcançarmos a terra prometida. Capítulo 21 de 1 Reis, capítulo 21, versículo 19, vai dizer o seguinte: E falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Aqui é uma sentença para Acabe. Acabe nada mais, nada menos, ele está recebendo a sentença de um dos maiores profetas do Velho Testamento. Exatamente, o profeta da Bíblia Sagrada, aquele que escreveu, melhor dizendo, aquele que foi, posteriormente, ele deu o direito de sucessão, por que não se dizer, a Eliseu. Eliseu ganhou a porção dobrada deste profeta que chama-se Elias. Ele está aqui na Bíblia Sagrada. Não estou falando dos Elias que estão na terra, estou falando do profeta Elias da Bíblia. É bom nós dizermos isso. Embora eu tenha um nome bíblico também, eu não faço jus ao profeta que andou aqui na terra com a minha pessoa. Não, o profeta que andou aqui na terra e que está nos textos sagrados não faz nem jus ao meu nome. Por quê? Porque por mais que eu recebi um nome dado pelo meu pai, pela minha mãe, mesmo do profeta da Bíblia, não passo nem sombra, nem é um pingo da água que esse profeta ele fez aqui na terra. Por quê? Porque este profeta aqui também, este outro profeta, por nome de Elias, ele foi um dos maiores profetas na terra. Eu falo assim por quê? Porque às vezes existem muitas pessoas que têm o nome de grandes homens de Deus na terra, e às vezes ele pensa que porque tem um nome igual eu, tenho o nome de Samuel. Às vezes eu penso que por eu ter um nome tão forte, eu vou ser igual o profeta da Bíblia. Não, às vezes tem o nome de Daniel, pensa que vai ser igual o profeta Daniel na Bíblia. Tem o nome de Paulo, pensa que vai ser igual o apóstolo Paulo da Bíblia. E às vezes ele quer fazer até comparação. Tem gente que é assim. Não podemos fazer isso. O nome é bonito, temos que agradecer a Deus, mas estes homens aqui, eles foram santos homens de Deus. A Bíblia nos diz que este profeta chamado Elias, ele profetizou a morte de Acabe, a morte de Jezabel. Nós vemos que no capítulo 21 aqui de 1 Reis, Nabote, ele recusou em vender a vinha para melhor dizendo, para Acabe. Nabote, ele recusou de vender a vinha para Acabe. E a sua mulher ficou sabendo, a sua mulher ficou enfurecida, ficou estarrecida, mas como pode? Ele não querer vender algo para você. Você poderia dar qualquer coisa para ele, uma vinha melhor, algo melhor, mas ele tinha esses costumes. Os recabitas, eles tinham esses costumes de não vender, de não fazer negócios daquilo que Deus deu através dos seus genitores, da sua descendência, seus pais, seus avós.
Muito bem. E Nabote não quis vender, mas Jezabel, com a sua astúcia, foi lá e mandou matar Nabote. Muito bem. Aí Deus, na mesma hora, ilumina a mente do profeta Elias, e o profeta Elias solta essa profecia dizendo que, é bom que dizer também que esse comentário aqui eu vou colocar nem para a criança ouvir, porque é muito forte mesmo essa profecia. É muito forte. Já pensou? Aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue também. Falando para Acabe. E para Jezabel, você pensa que Elias ele deu uma aliviada para Jezabel? Já vai a profecia para Jezabel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo. Era Deus que estava falando na boca do profeta Elias, não era de Elias a profecia. Porque aconteceu. Olha que falou para Jezabel: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Acabe ele tinha tudo para ser um ótimo rei, tinha tudo, mas infelizmente ele fez uma aliança indevida com Jezabel e não foi boa. Por quê? Porque Deus fez juízo. E Deus usou este homem chamado Elias, profeta de Deus. Se cumpriu aonde, Samuel? A profecia de Elias? É só você ler na sua casa, capítulo 22 e versículo 38. Já vai. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito pelo profeta Elias. Cumpriu ou não se cumpriu? Cumpriu. Por quê? Porque o que Deus fala, meu amigo, se Deus falou, fica tranquilo. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Por quê? Porque Deus, ele não deixa a sua palavra cair, ser zombada. E o versículo, qual o capítulo que se cumpriu a morte de Isabel? Abre a sua Bíblia. Capítulo de número 9 de 2 Reis. Agora nós vamos para 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 ao 37 está lá. Eu vou ler só o final aqui, 36 e 37. Então voltaram-se e lhe o fizeram saber, e disse-lhe: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, e o pedaço de Jezabel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Cumpriu ou não se cumpriu a palavra do profeta de Deus? Cumpriu. Por quê? Porque a profecia não é de particularidade de mente humana. Não use. Conselho. Se você é profeta, essa palavra é para você, então, que é profeta. Estou falando aqui para pessoas que não têm o dom de profetizar. Estou falando para profeta. Nunca use a profecia para satisfazer o seu ego. Por que, Samuel? Porque teve um profeta que foi querer ajudar Deus. Chegou para Davi e falou para ele: construa o templo porque Deus é contigo. Na mesma hora Deus fala: volta, meu filho. Volta. Fala para ele que ele não vai construir não. Para quem? Para Davi. Nada mais é para Davi, o maior rei de Israel. Fala para Davi que as suas mãos estão sujas de sangue. Ele não vai construir coisíssima nenhuma o templo. Quem vai construir vai ser o seu filho, mas ele não. Ele é homem de guerra. Ele é homem que fez guerra com tantas pessoas, suas mãos estão sujas de sangue. O seu filho vai construir, ele não vai construir. E na mesma hora, volta ao profeta e conserta a profecia. Por quê? Porque a profecia não é de particularidade mente humana. Nunca use a profecia para o seu bel prazer, para satisfazer o seu ego. Eu estou querendo isso, eu vou profetizar isso. Vai acontecer não, filho. Se Deus falar não vai acontecer, coitado, vai acontecer coisa ao contrário e você vai ficar frustrado. Poderá até esmiuçar sua fé, despedaçar sua fé. Você cair, ficar fraco na fé. Por quê? Porque você falou algo que está no seu coração e Deus não estava naquilo. Por isso, nunca use a profecia ao seu bel prazer. Nunca fale algo que Deus não falar. Só fale o que Deus falar. Por quê? Porque vai acontecer. E isso será notório para aqueles que ouvirem que aquela profecia se cumpriu. Por quê? Porque isso era a vontade de Deus. Quando as pessoas
olhavam para um profeta e o profeta profetizava, vai igual, né? Vai acontecer isso, vai cair chuva. E não caía, o profeta era dito como mentiroso. Daqui 3 anos vai cessar a chuva. E não cessava, o profeta era dito como mentiroso. E ninguém podia mais acreditar nele. Era bíblico dizer que aquele profeta não tinha mais credibilidade de ninguém na terra. Deus destituía a credibilidade do profeta na velha aliança. E hoje, por que tantas pessoas profetizam aquilo que Deus não falou, que Deus não mandou? Coisa terrível, né? Que Deus venha nos guardar de tantas palavras que, às vezes palavras de maldição, às vezes palavras de bênção, às vezes palavras de ensino, de exortação, tantas profecias, mas se for de Deus, amém. Se não for de Deus, meu amigo, você sentir que não é de Deus, se você tiver o dom de discernimento de espírito, você sentir que uma profecia não é de Deus, repreenda na mesma hora, fala, Senhor, isso aqui não é de Deus não. Por quê? Porque o Espírito que comunica ao profeta, comunica a você também. Pode ter certeza, o mesmo Espírito que usa o profeta, ele, se você estiver na presença de Deus, ele vai comunicar ao seu coração. Outra profecia e outro profeta, por que não se dizer que esse aqui foi o maior de todos os profetas? Mateus capítulo 14 e o versículo 3. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 14 e o versículo de número 3. Olha só o que esse homem de Deus vai falar. Quem é o nome dele? O nome dele é João. João é aquele que batiza, por isso que chama João Batista. Olha só o que João falou. Capítulo 14, versículo 3. Porque Herodes... Vou começar a ler aqui desde o começo para você entender essa história. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus discípulos, ou melhor dizendo, aos seus criados, que eram discípulos também dele, né? Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe disse, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Aqui está falando do caso de João Batista. Por quê? João Batista ele foi morto. Exatamente, foi morto a mando de Herodes. Esse mesmo Herodes que mandou matar João e naquele ato, onde aquela sensualidade que ele recebeu de uma mulher, mas ele falou assim, peça o que você quiser. Peça o que você quiser. Peça o que você quiser. Aí ela falou assim, eu quero a cabeça de João. Muito bem. E o rei ficou muito angustiado, porque o rei não queria a morte de João. Porque o rei admirava realmente que João era um homem de Deus, era um profeta na terra. Todos o admiravam, e também o rei o admirava. Não queria aquela. Mas ele fez um juramento. Falou, pede minha filha o que você quiser que eu lhe darei. E ela pediu a cabeça do profeta João. Mas diz a história esta bíblica que este rei Herodes, logo após ele sentenciar a morte de João e decapitar a sua cabeça, diz a história que este rei ficou no esquecimento. Destituíram ele do reinado, tirou ele do reinado, jogou ele para um lugar paradisíaco, dizem que foi a França, que hoje é o país da França, jogou ele lá e exilou ele, tirou ele do seu reinado, dizem as histórias essas bíblicas que ele morreu no anonimato e perturbado. Olha só, um grande homem. Mas o que eu estou dizendo aqui sobre esse profeta? Porque ele, mesmo que custou a sua cabeça, ele falou a verdade. E Deus o honrou. Por isso, meu amigo, eu falo para você. Se você recebeu uma profecia, foi abençoado por uma profecia vinda da parte de Deus, fique em paz. Fique em paz, passa dia, passa terra, passa céu. Mas as palavras de Deus, elas não caem por terra. Não caem. Se foi Deus quem falou, ele vai cumprir com a sua palavra. Permaneça firme, tem essa também, tem uma condição. Permaneça firme, permaneça vigilante, permaneça trilhando o caminho de Deus. Mas se foi Deus quem falou, fique em paz, que vai se cumprir. Mas eu tenho uma triste notícia. Se não foi Deus quem falou também, nunca irá se cumprir.
mais que você se esforce, possa ser que se cumpra por causa dos seus esforços. E lá na frente pode ser que não dá nada certo. Por quê? Porque você se esforçou, mas não foi Deus quem falou. Porque às vezes a profecia não é de Deus. Como eu acabei de ler, 1 Pedro, a profecia ela não é de particularidade humana. Não, a profecia não vem do coração do homem. Deus ilumina a mente do profeta para falar ao coração daquele que vai receber. Seja profeta, seja profecia de bênção, seja profecia de conserto, de juízo, seja profecia de exortação, seja profecia para nos consertar no ensino, nos ensinar, seja qual for a profecia, nos parâmetros bíblicos. Mas se vir de Deus, que seja bem-vinda. Mas se não vir de Deus, Deus não faz questão nem de cumprir, porque não foi a palavra dele. E todos os profetas da velha aliança, ele tinha esta particularidade para com Deus. Quando eles iriam falar uma profecia, quando eles iam falar, pronunciar a profecia, eles diziam, assim diz o Senhor. Quem diria, e quem não diz daquele profeta, quem diria que aquelas profecias iriam se cumprir? Exatamente, estou falando do profeta Jeremias. Quem diria que aquelas profecias iriam se cumprir? Profecias terríveis, profecia de juízo, mas de restauração, de falar que a terra seria tomada, de falar que o templo seria saqueado, seria derrubado, de falar que tudo iria ser destruído em Israel e que aquele povo ia ser levado cativo para a Babilônia. Mas Deus, ele cumpriu. Por quê? Porque era a palavra de Deus na boca do profeta Jeremias. Quem diria que 700 anos aproximadamente o profeta Isaías iria profetizar que nasceria um que remeria todos os pecadores dos seus pecados, salvaria toda a humanidade. E o seu nome seria Emanuel, mas o seu nome seria maravilhoso, Deus conosco, Deus forte, conselheiro, paz da eternidade, príncipe da paz. Quem diria que 700 anos de acontecer, essa profecia poderia ser uma realidade acontecido, como aconteceu com o nascimento de Cristo, de Jesus Cristo? Então, meu amigo, a profecia não é de particularidade do coração humano. Mas se foi Deus que falou, sossega, fique em paz. Que no tempo certo, Deus vai fazer cumprir as suas palavras. Continue trabalhando para Deus. Continua firme na presença de Deus. Que no momento certo, as promessas de Deus irão te alcançar. Que Deus te abençoe.